Tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Amém? Glória a Deus. Deus tem me tocado esses dias, irmãos, sobre a gente estar alegre e agradecido. Porque eu estou cada dia mais aprendendo, a ver, não só com os olhos carnais, mas também com os olhos espirituais, o tanto de milagre que a gente recebe por dia. É tanto, tanto, tanto. Hoje mesmo, não vou falar aqui, mas eu pedi algo para Deus essa semana, comecei já na segunda-feira, só que não fiquei, como se diz, ansioso por aquilo que eu pedi. E hoje a janela se abriu e derramou, multiplicado o que eu pedi. Então a gente tem que estar agradecido, pede e já agradece, porque no tempo de Deus, na hora de Deus, você vai receber. Acredita. Senhor, eu preciso de tal coisa, eu assim, assim, assado. Entrega na mão dele e descansa, irmãos. Porque muitas vezes a gente ora e quer para ontem, E talvez o querer de Deus é para depois de amanhã. Então, seja agradecido em tudo, até mesmo antes de receber. Não murmura, não reclama, que no tempo dele, ele dá, irmão. Tenha fé e seja agradecido, seja alegre. Amém? Vamos nos pôr de pé? Senhor, aqui estamos, Senhor, mais uma noite na tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo mesmo, Pai. Porque nós, Senhor, somos mal agradecidos. Por tantos milagres, tantas bênçãos que o Senhor nos dá diariamente. Mas não, nós queremos coisas grandes e para ontem. E não vemos, esquecemos de ver, esquecemos de agradecer a Ti, Senhor, pelas pequenas coisas que o Senhor faz diariamente em nossas vidas. Então, muito obrigado, Senhor. E nos perdoe, ó Pai, por esta falta de gratidão a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Satanás, tranca a rua, tranca tudo. Espírito de doença, mulambo. Nós declaramos e ordenamos a você, Satanás, você e seus demônios, pega tudo que é teu, solta tudo que é nosso e bate em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, aqui nós abrimos nossa vida para Ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos toca, nos abraça e nos abençoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Davi, põe para mim Lucas 17, 11 a 19. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram. Todos gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. E ajoelhou-se aos pés de Jesus e ele agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Amém? 10 estavam leprosos. Os 10 clamaram a Deus, clamaram a Jesus. E Jesus deu a cura a eles. Mas somente um se tocou, viu o milagre e voltou a agradecer a Jesus. Como eu disse no início aqui, né? Nós temos que agradecer Jesus todos os dias, diariamente, o tempo todo. Vocês viram ali? Jesus, ele perguntou: por que só um voltou a agradecer a Deus e 9 não? Muitas vezes ele faz essa pergunta para nós. Puxa vida, livrei você da morte hoje. Livrei você de ficar um cadeirante. Tirei coisas ruins da tua vida. Livrei você de um problema financeiro hoje. E você não me agradeceu. Não seja um dos 9, irmãos. Faça como aquele samaritano. Tudo. Volte a Jesus, volte a Deus e agradeça diariamente. Agradeça cedo quando levanta, quando você acordar. Ore e agradeça a Deus por você ter acordado, por você ter um lar. No meio do dia, na hora do almoço, agradeça pelo alimento. No final da tarde, agradeça por mais uma tarde de trabalho. E à noite, antes de dormir, agradeça por você ter vencido aquele dia e tem um lar para dormir. Porque quantas pessoas, né, estão na rua. Ontem eu vi sobre não sei que país aí que teve uma avalanche que cobriu, você via até no vídeo assim, as pessoas correndo, a avalanche veio, cobriu as casas, matou pessoas. E você está aí, ó. Talvez já jantou para vir de barriga cheia, tomou banho. E será que você agradeceu algo que Jesus fez na tua vida hoje? Você lembrou de agradecer pelo teu serviço? Pelo que você comeu? Por você ter
a oportunidade de estar numa casa do Senhor, aonde você leva uns puxão de orelha aqui cada culto. Mas por quê? Porque Jesus te ama. Então, quantas pessoas a gente vê, né? Talvez sai do culto murmurando. Ah, hoje não gostei da palavra. Sabia que eu já fui assim um dia? Muitas vezes a gente escutava uma palavra e a gente... Ai, não concordo com isso não. Só eu fui assim? Só eu. Então a gente tem que agradecer por uma correção, irmãos. Porque se nós estamos sendo corrigidos é porque Jesus nos ama. Jesus, Ele quer a nossa salvação. Então não esqueça de agradecer Ele diariamente. Agradeça cedo, na hora do almoço, depois que terminou o trabalho e antes de dormir. Agradeça. Mesmo que aquele dia não foi dos melhores. Mas imagina se não foi bom. Imagina se Deus não tivesse te abençoado, te livrado, como que seria? Muito pior. Amém? Vamos nos pôr de pé novamente. Senhor, nós lhe agradecemos já no início, mas mais uma vez, Senhor, nós lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade de escutar a Tua palavra. Eu lhe agradeço, Senhor, pelos puxões de orelha que o Senhor já nos deu aqui na Tua casa. Porque aqui, como vemos, Senhor, é uma igreja que o Senhor preparou não para passar a mão em nossas cabeças, mas sim para nos corrigir. Então, muito obrigado, Senhor, por tudo mesmo que tem feito pelas nossas vidas, Senhor. E mais uma vez, Senhor, nos perdoe, Senhor, por todos os erros que cometemos, por todas as falhas, por toda a nossa falta de obediência, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? E mais uma vez, em forma de agradecimento a Ele, vamos estar louvando ao Senhor? Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vocês estão bem? Aleluia. Bom estarmos na casa do Senhor. Amém? Olha para o seu irmão aí do lado. Vê se ele deu um sorriso. Né, Mônica? Fala para ele assim: eu vejo Cristo em você. Então sorria, querido. Eu falei para uma pessoa hoje, né? E eu tinha passado por ela. E a hora que eu vi ela sorrindo assim, né? O sorriso dela radiava muito. Eu achei muito interessante isso. E eu tô, graças a Deus, Deus tem me dado um pouco de clareza a respeito disso, que eu cheguei nela e falei assim para ela: continue sorrindo. Não sei como foi seu dia, não sei como está sendo o seu dia, como está sendo a sua semana, mas falei para ela assim: mas continue sorrindo. Deus se alegra com o seu sorriso. Ela, logo em seguida, ela começou a chorar e começou a falar assim: só Deus sabe como está sendo a minha semana. E daí eu falei para ela assim: não tem problema, não tem problema, né? A palavra diz assim que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela sempre vai vir pela manhã. Porque a nossa fé não é uma fé momentânea, não é uma fé em coisas, não é uma esperança em coisas. A nossa fé é no Rei dos Reis, Senhor Jesus, aquele que morreu pelas nossas vidas, aquele que levou sobre si todas as nossas dores. Eu falei para ela, então continue sorrindo.
né? Eu falei para ela assim, tem uma coisa que o diabo não se alegra, fica muito endemoniado, é quando você sorri e diz que Deus é a sua força. Nós oramos ali e tudo, mas uma coisa é certa, eu falei para ela, traga Jesus para sua vida, traga Jesus para sua casa. E isso é muito interessante, porque quando Deus entra, todas as coisas mudam. Quando Cristo entra, todas as coisas mudam. Amém? Então olhe para o seu irmão do lado aí de novo. Fala para ele, que bom que você veio, cara. Que bom que você está aqui. Aproveite cada instante, cada momento. Fala para ele assim, que Deus renove as suas forças. Que Deus te mantenha sorrindo, forte, alegre, independente da situação. Porque Ele está lá na mesa. Ele está na mesa. Amém? Aleluia. Glórias te damos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso e cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, oh, oh. Tome o lugar de honra. Oh, oh, oh. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. E Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, Jesus. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa,
perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Meu amado Jesus, meu querido Jesus, tome o lugar de honra. Jesus, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa de honra. Aleluia, 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 Senhor. Aleluias. Irmãos, no começo, eu dei aquele breve testemunho, né, que eu pedi uma coisa segunda-feira. Eu não ia falar, mas eu senti agora de falar. Não vou falar não. Vou contar não. Deixa vocês curiosos. Não, sabe o que é? Eu comentei com eu estou dando uma reformada lá, trocando um piso em volta da piscina e tal. E hoje, né, Paulo, mão de obra de pedreiro está caro, material está caro. Eu fiz uma conta que eu ia gastar, ficou 3 vezes acima do valor, só para fazer um piso bruto lá. E troquei, né, a caminhonete, o Astra numa caminhoneta esse dia atrás, só e daí já em seguida já veio outra caminhoneta, troquei de novo, né? Tinha pegado uma Fronte, aí Deus preparou uma melhor, peguei uma Amarok ali. E tenho gastos, né? Cada carro que eu pego eu faço uma revisão, troca óleo, troca isso, e tudo é caro. E segunda-feira, Senhor, que essa semana pedi para Deus, né? Abra as portas aí, porque eu tive uns gastos excedentes aí, né? E preciso de dinheiro para suprir, né? Irmão, segunda-feira foi uma paradeira. Terça piorou. Ontem, então, nem se fala. Parece que nem cachorro passava na rua. E conta, né? Tem as coisas para pagar, né? Irmãos, hoje as janelas se abriram. Que nem eu te falei no começo. Ora, pede e descansa. Porque eu queria para segunda-feira. Hoje, peguei 9 transferências. Geralmente é 1, 2, tem dia que nenhum. Peguei 9 transferências hoje. Só de um cliente foi 3 numa pancada. Uma seguradora lá me deu um bônus, que eu fiz bastante seguro mês passado com eles. Me deu um bônus de uma graninha até boa. Depositar na minha conta hoje. Então, superou até o que eu pedi. Então, por isso, a gente tem que ser agradecido, tem que... Porque, e não no teu tempo, irmãos. Pede, Senhor, no teu tempo. Eu pedi para segunda-feira. Só que eu descansei. Porque eu sei que nunca me faltou. Quando eu estava com a autopeça mesmo, né, você compra no boleto. Quantas vezes, até a Jaque, na época que pagava os boletos no banco, ela falou, Edmar, hoje tem tanto para pagar. Dava na ordem do banco, tinha todo o dinheiro. E cedo não tinha. Então Deus provê, irmãos. Seja fiel nos seus dízimos, nas ofertas. Porque eu sou prova viva disso, que Deus lhe abençoa. Tem dia que você acha que não... Meu Deus, como que eu vou fazer? As portas se abrem no momento certo.
Muitas vezes, faltando 10 minutos para fechar o banco, você fala, como que eu vou fazer hoje? Deus provém. Então, confia nele. Confia nele, irmãos. Eu não ia falar não, mas o Senhor falando, a gente tem que ser grato. O Senhor tem me ministrado muito no meu coração sobre isso. Todo mundo sabe, né, que eu estou fazendo a faculdade. E eu não sou de comentar muita coisa sobre a faculdade, não. Que eu falo para Deus que é um rabo de foguete que Ele pôs eu, né? Mas, enfim, né? Está chegando meus estágios. Está chegando a reta mais dolorosa, né? E eu vou ter que ficar 17 dias em Maringá. E eu e minha sobrinha que a gente está fazendo junto. Naquela quinta-feira que eu estava ministrando aqui, o Davi estava me ligando. E assim, poderia que eu e ela agora, a gente poderia pegar, cada um podia pegar um caminho, né? Eu ser numa data, ela numa outra. E eu fui orar, eu falei, Senhor, se não for pedir muito, vai sair o cronograma, coloca eu e minha sobrinha junto, para ficar mais fácil, a despesa, tal, né? Tá. Saiu o cronograma, a Ana Clara e o meu, porque é sempre a ordem alfabética, né? Mais o A e o F. Ai, glória a Deus. Falei, Ana Clara, uma batalha nós venceu, né? Quem ora alcança. Daí, naquela quinta-feira que eu estava ministrando aqui, ia sair, dentro de 80 pessoas, de 8 a 9 pessoas, ia ser selecionado para fazer as 60 horas, depois que a gente vai fazer a introdutório lá. Amados, o Davi, eu falei, Senhor, eu vou te pedir outra coisa. O Senhor sabe que o meu aniversário está chegando, vou ficar 17 dias fora dos meninos, vai ser difícil para mim, mas eu queria pedir uma coisa, se eu puder, que os estágios comecem depois do meu aniversário. E dia 22, eu vou ter que estar lá dia 22, a convocação. E meu aniversário é dia 21. Aí o Davi falou, mãe, não é que deu certo? Eu falei, quem crê, quem ora no que crê, acontece, né? Aí eu falei, Ana Clara, o barco que Jesus está não afunda, vamos continuar firme, né? E assim, eu fiquei muito feliz, assim, gratificante com Deus, porque era 2 opções da gente não estar junto. E Deus fez algo sobrenatural, né? E outra coisa que eu quero testemunhar, quando a gente compramos sítio, eu amo peixe. Eu sou fissurado por peixe. E uma das primeiras coisas que a gente fez, né, cara, foi abrir uma represa, que era pura água, assim. De repente secou aquela água. E ficou tempos assim, parado. E um dia o Cassiano buscou um senhor bem de longe, assim, que acha mina, sabe? Acha mina, com as varinhas e tal. E daí ele marcou um lugar lá, ele falou assim, ó, Cassiano, de 7 a 8 metros você acha uma mina aqui. E passou anos, né? E esses dias a Gati ficou lá em casa. Ela entrou lá para fazer um serviço e, de repente, o cara da máquina falou para o Cassiano, vai limpar todinha essa represa aqui, Cassiano. Ele está na tua mão, Senhor. Aí o Cassiano falou, ó, tem um senhor falou que tem uma mina aqui. Não, ele vai abrir para você, Cassiano. Aí eu falei, tudo é no tempo de Deus, né? Amados, deu a mina lá. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a represa está sendo cheia. Eu falei, Senhor, que maravilha. Aí hoje eu e o Tiago, que tem um corguinho do lado lá, né, já queria pegar peixe lá, já colocar lá dentro. Falei, Tiago, é uma coisa de cada vez, né? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, gente, achamos uma mina, e faz dias que não chove, então é uma mina boa. E assim, a gente foi jorrar água fora, aquela água limpinha, assim. Falou, Deus, o Senhor sabe dar presente. Como Deus sabe dar presente para a gente, viu? Contando essas coisas, quem não mora no sítio, acho que é normal, mas é uma coisa surreal, gente. Porque a água hoje está escassa. E achar uma mina, né? E foi pela fé do... Né, o senhorzinho, a pessoa de idade lá, ele mostrou. E realmente, né? Deus dá dom para todos, né? E é isso, gente. Estou muito feliz. Esteja orando para mim, tá, igreja? Vou ficar fora do ministério, triste. Dia 22 ao dia 5 de setembro. Então, esteja orando aí, viu, pastor Doro, para meus filhos, por mim, que tudo dê certo, em nome de Jesus. Amém.
Só que você falou dia 21, mas aonde vai ser a festa, dia 21? É? Amém. Só um testemunho brevezinho aqui, ó, que é o mais importante do que eu contei do que dinheiro, né? Ontem, como Deus já está começando também, né, aqui, já 2 sábados, né, que trouxe pessoas para o pastor ministrar aqui. Ontem era 11h30 da manhã, chegou um rapaz lá, e por acaso foi falar um negócio de uma pessoa que está acontecendo, um cara querendo se matar lá, e daí eu entrei no assunto, que podia ser espiritual e tal, e tocamos no assunto de Deus. Era 10:50, meu irmão. Eu até pedi uma marmita meio atrasada, mostrar no escritório, porque o rapaz que não é de falar de Deus, eu falava, ele perguntava as coisas. Sabe aquela pessoa quando quer, parece que estava com sede? E daí eu falei, só um pouquinho que eu vou pedir uma marmita para mim aqui. Aí ele se tocou, que nem ele tinha almoçado ainda. Mas foi 1h, 11h30 a 10, quer dizer, 1h e... quase 1h30, falando, pregando para ele, dando testemunho. E fazia tempo que não acontecia isso comigo. Antes sempre tinha, depois agora aconteceu isso. Então, né, que as portas venham a se abrir de novo para a gente estar podendo, né, cumprir os propósitos de Deus, né, que é a gente estar aí lançando a palavra àquele que precisa. Amém? Senhor, aqui nós trouxemos, Senhor, mais esta noite na tua casa, nossos dízimos e ofertas. Então, Senhor, como o Senhor já tem nos abençoado, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando financeiramente também, ó Pai, para que possamos, Senhor, ter uma vida digna de Ti, Senhor, para que não nos falte nada, Senhor, para que nós venhamos até ter de sobra, para nós ajudarmos, Senhor, aquele que precisa. Então, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, continue mesmo nos abençoando, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, também agora eu venho por diante de Ti aqui, ó Pai, a vida da pastora Rosângela, Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, está usando ela, ó Pai, para puxar nossas orelhas, Senhor, para nos corrigir, Senhor, para falar conosco aquilo que o Senhor preparou nesta noite, ó Pai. Usa ela mesmo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Quando o pastor Edmar estava ministrando sobre os 10 leprosos, e que um voltou, nós vemos o porquê da ingratidão. A ingratidão, ela fecha portas. Mas aquela pessoa que voltou lá, as portas abriram para ela. Porque ela foi grata. E que palavrinha que falou sobre gratidão na palavra? Quando o pastor estava ministrando. O que significa gratidão? Para Deus. Quem lembra? Louvor. É uma adoração a Deus quando nós somos gratos. Que aquela mulher que voltou, o que ela fez? Ela louvou, ela adorou a Deus pelo milagre. Será que nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia para Deus? Então é um ponto de interrogação, uma pergunta para cada um de nós.
Porque muitas vezes nós queremos grandes coisas. E é nas pequenas coisas que Deus quer a nossa gratidão. É nas pequenas coisas que agrada a Ele. Vamos nos levantar. Fazendo um favor. Senhor Deus, estamos aqui na Tua casa e sei que o Senhor se faz presente. Eu peço a Ti que o Senhor toca em cada vida que aqui está com o Teu poder, com a Tua glória. Que seja liberado, Senhor, a mente, que os olhos sejam abertos, que os ouvidos sejam abertos e que os lábios declarem, Senhor, o que o Senhor fez, faz e fará nessa noite. Em nome de Jesus. E tudo que estiver para distrair, eu amarro, amordaço e tiro totalmente a força em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que cada coração aqui seja um terreno fértil. Que a semente que será lançada aqui venha produzir bons frutos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? O Davi não, é o Luca. Coloca para mim Ezequiel 37, 4 e 5. Então a palavra de Deus, ela diz assim. Vou ler um parágrafo antes. Então o Senhor me disse, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi. Esse eu aqui é o Ezequiel. Senhor, meu Deus, só tu sabes se pode ou não. E ele disse, agora é o 4 agora. E ele disse, profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Voltando ao 4. Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos que dê atenção. Pode sentar, fazendo favor. Quando a palavra de Deus fala aqui, para dar atenção. Então, quando estamos aqui no púlpito, ou quando nós estamos conversando com alguém, como o pastor Edmar disse que ele conversou com um jovem, deem atenção à palavra. Porque se conhecer a palavra de Deus fala, conhecereis a palavra vos libertará. E o testemunho faz com que isso fica mais claro para as pessoas que não têm conhecimento da palavra. E o que funciona quando nós estamos aqui na igreja? Quando nós damos atenção à palavra. A palavra nos corrige, a palavra nos exorta, a palavra nos enche com o amor de Deus. Quando nós temos bons olhos, a hora que a palavra confronta cada um de nós, nós temos que agradecer que Deus está tirando as vendas dos nossos olhos para que nós possamos enxergar a verdade. Porque o inimigo, o que ele faz? Cega nosso entendimento, para que nós não conquistamos aquilo que Deus já nos deu.
Porque Deus já falou para cada um de nós que nós vamos viver nessa terra uma vida em abundância. Mas nós tomamos posse do quê? Do problema, das dificuldades. Nós somos paralisados. Então, Davi, coloca para mim o primeiro, fazendo favor. Não há imagem. Vamos pôr essa imagem em nossas vidas. Qual área da nossa vida que está sendo um vale de ossos secos? Quem nós éramos antes de nós entrarmos para uma igreja, para o Ministério e Restauração da Noiva? Quem nós éramos? Não eram semelhante a um vale dos ossos secos? Eu era. E quando Deus disse para Ezequiel, profetiza, é o que o pastor sempre está nos ensinando. Palavras têm poder, tanto para abençoar como para amaldiçoar. Só que Ezequiel, ele é diferente de nós. Porque quando Deus fala assim, fecha a tua boca, você está falando demais. Não faz isso. Não faz aquilo. Você leva como ofendido. Ele não. Essa palavra era um absurdo aos olhos humanos. Profetiza, Mônica, o vale dos ossos secos. Profetiza, Paulo, no vale dos ossos secos. E nós queremos saber o porquê. Por que eu estou passando por essa luta? Por que está acontecendo isso comigo? Esquecemos que Deus fala, profetiza. Que isso é passageiro. Sentimentos são passageiros. Só que a palavra de Deus... O que é a palavra de Deus? É passageira? Permanece para sempre. E ele não duvidou. Nós estamos com problema, nós duvidamos. Ficamos com incerteza. Não acreditamos no poder que há no nome de Jesus. Tudo que nós conseguimos fazer, pela nossa força, nós fazemos. Isso é comparado ao possível. E esquecemos que Deus é o Deus do impossível. Isso causa uma tristeza tão grande no coração de Deus, quando Ele nos vê doente, espiritualmente, que depois atinge o nosso físico, porque nós resistimos. Entristece o coração de Deus, porque Ele fala assim, está na palavra. Por que o meu povo padece? Por que padece? Porque falta o conhecimento da palavra de Deus. Nós podemos duvidar um do outro, mas de Deus nunca. Que o que Ele falou para a vida de cada um que aqui está, vai se cumprir. Só não vai se cumprir se você desistir.
E hoje, eu ouvindo uma mensagem, ficou bem claro para mim. Por que o povo, porque nós estamos passando por que estamos passando? Porque nós paramos no meio de conquistar a vitória. É como o povo no deserto. No começo estava naquela euforia que estava livre, estava desfrutando tudo. A hora que chegou no meio, começou o quê? Murmuração, insatisfação, ingratidão. Pagaram um alto preço. E nós estamos repetindo a história com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa motivação errada. Então, Ezequiel, ele foi ousado. Mas a ousadia dele estava porque ele estava obedecendo um comando, uma ordem de Deus. A hora que ele disse, a hora que ele profetizou pelo vale dos ossos secos, ele ficou esperando, porque primeiramente ele viu aquilo lá, ó, tudo lá. É um vale. Podemos estar no vale dos ossos secos nas nossas finanças. Podemos estar com o vale dos ossos secos no casamento. Podemos estar com o vale dos ossos secos com os nossos filhos. Podemos estar no vale dos ossos secos na igreja. Insatisfeito. E esquecemos que Deus vê tudo. Que Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o que nós estamos pensando antes de nós falarmos. Ele simplesmente executou. Obedeceu à ordem de Deus. Mas sabe por que muitas vezes os milagres que sonhamos não são realizados? Os milagres que nós queremos muitas vezes não são realizados. Sabe por quê? Porque nós não somos gratos no que já nós temos. Hoje eu vi também outro vídeo interessante que o pastor Edmar estava falando pela gratidão. Um casal, e ele falou, nossa, mas por que? A hora que ele acordou, ele estava todo embrulhadinho num papel de presente. Aí ele tirou aqui a frente do rosto dele e falou assim, estou respirando. Aí olhou do lado, a mulher estava dormindo na cama, ela tirou também, estou respirando. Tudo que tinha na casa deles estava embrulhado no papel de presente. E ele falou, aqui tem água, nós temos chuveiro, nós temos a cama para dormir. Aí abriu uma caixinha, tem um café da manhã. Aí a hora que ele estava indo para trabalhar, o filho deu uma maletinha e falou assim, eu tenho um trabalho. Depois o filho deu uma chave e falou assim, mas para que essa chave? Se tem uma chave, eu tenho um carro. Então muitas vezes nesses pequenos detalhes, nós achamos tão comum, tão desnecessário agradecer. E Deus se agrada com isso. Se agrada quando nós somos gratos pelo que nós já temos. E muitas vezes nós não estamos recebendo, porque Deus já falou assim, pá, nem o que eu dei está sendo grato, imagine se for demais. O que essa pessoa vai fazer?
Vai continuar sendo ingrato. E tem um versículo na Bíblia que fala: se você não está contente com esse pouco, até o pouco vai ser tirado de você. E a gente brinca com isso. A gente brinca com isso. Mas Deus não é um Deus que brinca. É um Deus que Ele nos surpreende a cada dia com presentes. Com presentes. Davi, coloca para mim Mateus 6,33. É, 6,33. Esse versículo, esse livro de Mateus, capítulo e versículo, nós teríamos que decorar e falar declarado todos os dias. Todos os dias. Terça-feira o pastor esteve em casa no culto, ele falou assim que no começo da conversão dele, ele falou assim que tinha vários versículos versículos chaves, que ele decorava. Porque ali, ó, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. É tão simples. E nós complicamos tanto. Não é bem assim. Mas nós queremos as coisas e esquecemos do reino. E o reino não é uma igreja lotada. Deus se agrada também. Mas Ele quer que as vidas estejam ali com um propósito. Da presença de Deus está ali. E dessa vida ser transformada pelo poder que é no nome de Jesus. É isso que Deus quer para com as nossas vidas. Ele quer transformar o vale dos ossos secos. Um vale de vida. E essa vida vem dele. Vem de Jesus, através do nome de Jesus. E nós esquecemos que não sou eu, não são os pastores que ministra aqui. É o próprio Deus. Que quando Ele dá uma palavra para cada pastor, é porque Ele tem necessidade de que o povo ouça a palavra. Obedeça a palavra. E não questione. Quando eu entrei no ministério, eu era aquele vale dos ossos secos, sem vida, sem esperança, sem expectativa de vida. Nada estava bom para mim. E o dia que Jesus tocou na ferida, Jesus curou a ferida. E Jesus está transformando a minha vida. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E Ele é santo. E glorioso, único. E ama nós incondicionalmente. Deus quer atitudes
de nós, mas atitudes que mostram que estamos sendo transformados. É pequenas atitudes que nós mostramos se nós servimos ou não a Deus. Davi, coloca 2 Coríntios 5,17. Quem está unidos com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Nessa versão aqui, ó, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando estamos deixando Jesus transformar nossas vidas, tudo muda. Tudo muda. O que não mudou na nossa vida é porque nós não deixamos Jesus transformar. Nós resistimos. E quando nós resistimos, nós somos neutralizados. E quem vai nos usar nessa área que nós não deixamos Jesus entrar? Quem que vai entrar? Aquele que quer matar, roubar e destruir o que Deus quer para vocês, que quer para nós. E não adianta nós disfarçarmos que somos transformados, que isso não funciona. Deus quer converter os nossos corações em todas as áreas. Todas as áreas. E Ele tem pressa. Mas o que atrapalha são os nossos porquês. Que Ezequiel não hesitou nem um minuto. A hora que ele falou assim, profetiza. E nós ficamos questionando. Ah, isso não atrapalha não. Sempre fui assim, nunca atrapalhou. Mas se Deus pede, ordena, nós temos que obedecer. E quando nós não obedecemos, nós perdemos o foco. E quando nós perdemos o foco, em vez de nós estarmos abençoando as pessoas, nós estamos amaldiçoando, com reclamação, com murmuração, com fofoca, com mentira. E isso desagrada a Deus porque Ele sabe que, esse meu filho, essa minha filha ainda não está transformada nessa área. Nós queremos muito de Deus, mas o pouco que Ele pede para nós, nós não somos obedientes. Estamos presos no passado, na qual Deus quer nos libertar. O nosso passado segura o nosso futuro. E nós não vivemos o presente. Porque nós estamos preocupados com o passado e com o futuro. E esquecemos de viver o hoje para Deus. Ele transforma a nossa vergonha em honra. Olha como que Deus é. Que a palavra de Deus fala, os humilhados serão
e os exaltados serão. E a ferida, ele cura. Mas você tem que deixar curar. Porque a decepção, a frustração, o medo se torna uma ferida. E Deus cura. Mas nós temos que deixar. E como o Lu ministrou, o choro durou a noite, a alegria vem pela manhã. Por quê? Deus não quer ver nós numa tristeza. Ele permite, muitas vezes, nós chorar. Por quê? Porque Ele sabe que a alegria está nele. A alegria não está no esposo, não está nos filhos, não está na esposa, não está no financeiro. Não está. Isso são as demais coisas que serão acrescentadas em nossas vidas. A alegria verdadeira está em Deus, está em Jesus Cristo. Se nós não pararmos para pensar, eu vou ser feliz quando eu tiver isso, eu tiver aquilo. Não. A partir do momento que você se posicionar, falar, eu quero Jesus. Eu não vou envergonhar o nome de Jesus com as minhas atitudes. Eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Aí seria um ponto de partida para nossas vidas. Porque a decisão vem de nós. Deus, Ele não obriga ninguém a aceitar Jesus. Ninguém. Ele deu o livre-arbítrio para quê? Para nós termos uma decisão de querer. Ele não quer ninguém obrigado. Ele não quer ninguém fazendo ao contrário do que Ele quer. Ele só quer que aquela pessoa seja a imagem e semelhança dEle e que viva nessa terra uma vida em abundância. Davi, coloca Salmo 126, 6. Aquele que parte chorando enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Retornará entoando cânticos de louvores. Com gratidão. Aquele que semeia, chorando. Muitas vezes, quantas mães chorando por causa dos filhos, quantas esposas chorando por causa do esposo, quantas vidas chorando. Mas ministrando a palavra, falando de Deus, falando de Jesus, falando do caminho. Ele está plantando, a colheita vai vir. Amém? E as nossas dificuldades que nós estamos passando para a obra de Deus, nossas dificuldades não são obstáculos para a obra de Deus, mas oportunidades para Ele manifestar o seu poder e a sua glória. Então as lutas que nós estamos passando é para quê? Para manifestar o poder e a glória de Deus. Porque quando Ele entrar, vai romper. E quando a pessoa vê, fala assim, só Deus mesmo para fazer um milagre desse. Que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Porque Ele é Deus. E continua sendo Deus. Amém? E em vez de nós termos medo, dúvida, vamos ter fé e determinação. Porque o medo trava a vida da gente. É 4 palavrinhas que destrói a vida da gente. Por quê?
Porque tá assinando que Deus não funciona. Que a palavra de Deus não é verdadeira. Porque quando você confia em Deus, o medo não existe. Amém? E diante das adversidades, as nossas sementes de fé têm o potencial de gerar uma colheita abundante. Olha, diante da adversidade, nossas sementes de fé. O que é nossa semente de fé na adversidade? Quem pode falar para mim uma palavrinha? De semente de fé na adversidade. O permanecer, orando, louvando, gratidão. Isso rompe. Isso destrói o governo de Satanás. E as nossas provações estão moldando, está moldando o caráter que Deus quer para nossas vidas. Porque da maneira que a Rosângela entrou aqui, estou longe daquilo que Deus quer ainda. Mas teve muita transformação, muita mudança que Deus fez na minha vida. Mas o permanecer me ajudou muito. O não duvidar me ajudou muito. Então, toda vez que nós estamos passando por uma provação, é como nós estivéssemos naquele vale dos ossos secos. E Deus está falando, profetiza. Profetiza. E você fica só murmurando, com ingratidão. E não é isso que Deus quer para nossas vidas. Hoje, em quantas pessoas nós estamos aqui? O que eu pedi para Deus? Que tocasse no coração de cada um da maneira que tocou no meu coração a hora que estava preparando a palavra. Porque antes de eu ministrar, eu estava sendo ministrada. Veio um filme passando de tudo aquilo que eu passei. E quão grande foi o amor de Deus pela minha vida. E quão grande ingratidão se eu não estivesse aqui hoje. Então, nós estarmos aqui na igreja, nós temos que lembrar disso. Eu estou aqui, qual o propósito? De ser transformado. E por que eu tenho que ser transformado? Porque Deus, Ele quer moldar o nosso caráter. Porque nós fomos construídos com muitas coisas que não agradam a Deus. E Ele necessita de limpar, fazer a limpeza na casa. E eu gostaria que vocês só parassem e pensassem um pouco, só um pouco. Vamos falar o dia de hoje. O que nós passamos na nossa casa, no nosso trabalho, na onde nós estávamos. Se for colocar no papel o que agradou a Deus e o que não agradou a Deus. Qual lista seria maior? E
refletir também nas áreas que estão o vale dos ossos secos. O Davi, coloca outra imagem para mim, fazendo favor. Quando Ezequiel profetizou, anteriormente estava aquele ali embaixo, ali, ó, Vale dos Ossos Secos. E eram muitos. Deus fez ele passear naquele vale. Então, é muitas áreas de nossas vidas que pode estar no Vale dos Ossos Secos. A hora que ele profetizou, ele viu um estralar. Ele viu o mover de Deus naquele vale de ossos secos. Então, áreas da vida de cada um aqui, que você já profetizou que não tem jeito, creia na palavra de Deus. Creia no propósito que Deus tem na vida de cada um que aqui está. Porque Deus é o Deus do impossível. E Ele ressuscitou. Se vocês têm sonhos, profetiza. Não fica murmurando porque, como o pastor falou, ele precisava para segunda-feira a providência de Deus. Mas Deus sabia que quinta-feira que ele ia entregar. Que seria o momento certo. E a hora que ele pediu para nós, quem tem um testemunho? Toda vez que é chamado alguém para testemunhar, muitas vezes, 1 ou 2. Será que Deus não está fazendo milagres em nossas vidas? Será que a obra que Deus começou na vida de cada um aqui, Ele não vai terminar? E é nos pequenos milagres que Deus se agrada. Que Ele vê a gratidão nos pequenos, porque quando é grande o milagre, lógico que Ele vai ficar mais feliz ainda. Mas a questão é que nós não temos olhos para aquilo que Deus já fez. Só queremos egoísmo, né? Queremos. Tem uma parte que fala, né? Um demônio, né? Me dá. Só quer. Mas a hora que Deus quer um posicionamento, Ele deu uma ordem, nós fugimos do compromisso. Então, essa noite, o que Deus ministrou no meu coração é que cada um de nós possamos rever as áreas que nós estamos sendo ingrato com Deus e ser sincero com Ele, pedir perdão e voltar para os planos e projetos que Deus tem para a vida de cada um, porque Ele é o Deus impossível. Se tem alguém aqui que não acredita nisso, comece a acreditar. Que a palavra tem poder. Então, o que você está profetizando para a sua vida? Bênção ou maldição? Que possamos nos aquietar um minuto e pedir a Deus
no poder do nome de Jesus, que transforme a nossa mente, que abra nossos olhos, que abra nossos ouvidos, que haja quebrantamento de coração, que haja arrependimento. Como que nós vamos agradar a Deus com tudo isso que nós estamos fazendo, que está entristecendo a Ele? Ele te deu uma casa, não está contente com a casa? Ele te deu uma esposa, não está contente com a esposa? Ele te deu os filhos, não está contente com os filhos? Te deu um emprego, não está contente com o emprego? Será que o problema é Deus? Porque nós podemos deixar Deus transformar as nossas vidas, para que possamos ser um instrumento no nosso lar, como esposo, como esposa, como filhos, como filhas. Porque se nós não deixar Deus transformar nossas vidas, nós nunca vamos ser satisfeitos com o outro. Arrumar um defeito em alguma coisa. Terceirizar os problemas. Não, mas não é por causa disso, porque é do meu marido. Não, não é por causa disso, é por causa dos meus filhos. Não é por causa disso, é por causa de tudo. E o levantar de Satanás em nossas vidas é nessas pequenas coisas que nós achamos que são pequenas. Mas ele tira proveito de tudo. Tira proveito de tudo. E se Jesus voltasse hoje? Qual problema seria maior? Será que existe problema? Se você morresse hoje, ia resolver esses problemas? Então, como a pastora Raquel sempre está ministrando, nós pensamos assim, mas Jesus vai voltar. Mas tem palavra faz muito tempo falando que vai voltar. Mas não voltou ainda. Mas ele vai voltar. Mas se nós formos hoje embora e acontecer algo conosco nessa noite? Será que vale a pena você viver esse problema? Ou viver a promessa que Deus tem para cada um de nós? Se Ele disse que nós somos mais que vencedores, por que você está derrotado? Se Ele diz que a paz que excede todo entendimento está nele, por que você está ansioso, nervoso, vivendo a vida atribulada? Pense nisso. É nessas pequenas coisas que Jesus está batendo no nosso coração nessa noite. Arrependa-se. Volte à essência do primeiro amor. Volte para mim. Que em mim vocês têm tudo. Sem mim vocês não têm nada. Porque tudo vai ficar aqui. A palavra de Deus é a palavra de Deus, não é a palavra de homens.
Senhor Deus, peço a Ti que o Senhor toca no oculto, no escondido, e mostra para cada um aqui, Senhor, porque o Senhor é Deus e continua sendo Deus de cada vida aqui, Senhor. As áreas, Senhor, que estão no vale de ossos secos, que o Senhor já deu ordem para cada um deles profetizar vida, e ainda estão andando em círculo, Senhor. Eu me coloco diante de Ti, Senhor, que sou pecador e necessito da Tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor olha dentro de mim e dentro de cada irmão que aqui está, e nos limpa e nos purifica, Senhor, de tudo que está atrapalhando o Teu agir, Senhor. Sopra vida no vale dos ossos secos. Sopra vida no vale dos ossos secos. E nos enche, Senhor, com a Tua presença. E que o Senhor manifesta a Tua glória e o Teu poder nesta hora, nesta noite, em cada vida aqui agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu decreto: o Teu tempo acabou, Satanás. Pega toda a tua enfermidade, seja no físico, seja na alma, seja na mente, seja em qualquer lugar, e se retira agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo bênção para cada um que aqui está. Em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual seja arrancada as vendas dos olhos agora em nome de Jesus. Que todos os corações endurecidos, Senhor, com falta de amor, falta da Tua presença, Senhor, que o Senhor enche esse coração com amor, Pai. Com amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Arranca, Senhor, toda a mordaça que está na nossa boca, que nós não estamos profetizando vida, Senhor. Que nós estamos, Senhor, andando em círculo por causa de murmuração, por causa de ingratidão. Peço perdão pelos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sopra, filho. Sopra. Sopra a vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, move as águas. Move as águas. Que os Teus sonhos, que os Teus projetos ressuscita na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, como o Senhor me disse, é fácil falar para as pessoas que pouco te conhecem. Como o pastor Edmar disse, aquele homem estava com uma sede tão tremenda que ele não queria parar de falar. E muitas vezes, Senhor, nós estamos com as nossas bocas fechadas, Senhor. Não estamos profetizando, não estamos testemunhando, não estamos orando, não estamos olhando, lendo a Tua palavra como devia, Senhor. Então peço a Ti, Senhor, toca em nossos corações. Porque eu sei que o Teu Espírito que nos convence. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo, com a verdade. E ensina-nos a sermos obedientes. E que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, venha sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quando buscamos o Teu reino, Senhor, eu sei, Senhor, que o inferno se esvazia. Porque sabemos que o Senhor é poderoso para trazer vidas, Pai, para ser curadas e transformadas, Senhor. E o Senhor traz, e o Senhor faz, e o Senhor é tremendo. Eu louvo e agradeço a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Porque a honra, a glória é Tua, Senhor.
somente tua, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu peço que vocês venham à frente. Pode vir à frente, fazendo favor. Ô Lu, você põe um louvor novamente para nós, fazendo favor? E que possamos, olha, ouvir esse louvor e declarar para nossas vidas, em todas as áreas, até que você não percebeu, mas que isso venha na profundidade do nosso coração. Que nós começamos a mergulhar na palavra, mergulhar no propósito que Deus tem para nossas vidas. Amém? Shemalai sorikantarabasheri aderai. Hotekai saramasheri aderai. Hotekai saramasheri aderai. Vamos orar em língua por um instante. Shoderai serikantarabasheri malai. Hederai sarabashuri ander cantarabasheri manais. Hariadelai sorikantaralasheri cantarabasheri aderai. Hode canta hanahamachuhi adehai. Hode canta hamachuhi amahai. Cheira balabasheri aderai. Shoderai cantarabasheri aderai. Shoderai cantarabasheri aderai. Shomalamache. Posso ver se Não vale de ossos secos. que Que posso dizer? Oh, se já se foi a esperança. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. Fez o homem, mude a história com sua boca repetida. Volta a alegria, venha Espírito, haja palavra, ressuscita, ó para que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Aleluia. Nós nos ouvir ao som do avivamento. a morte Não duvida, ressuscita. Oh, ressuscita, Senhor. Ressuscita, Senhor, os sonhos que o Senhor tem para cada vida aqui, Senhor. Ressuscita, Senhor, os propósitos que o Senhor tem para este lugar, Senhor. Ressuscita, papai, tudo aquilo que o Senhor prometeu, sei que o Senhor vai cumprir, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ressuscita, Senhor, que os nossos corações venham ter alegria, ter o amor verdadeiro, Senhor. Que possamos sonhar os teus sonhos para este lugar, Senhor.
Que possamos andar em unidade, amor, em comunhão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Profetiza, Senhor. Profetiza, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que grandes coisas o Senhor fez neste lugar. E fará muito mais. Porque vidas e vidas virão, Senhor. Com fome e sede, Senhor, da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu decreto o Teu tempo acabou, Satanás. Tudo que você abortou, tudo que você mortificou, vai ressuscitar. Vai ressuscitar no poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que entrou cansado, vai entrar, vai sair daqui, Senhor, leve, renovado e transformado no poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Todo esse vale, Senhor, vai ser, Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Ressuscitado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo. Sopra. Sopra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém foi tocado. Eu creio. Alguém, Deus reavivou aquilo que estava morto. Alguém que aqui entrou aqui sem esperança, Deus colocou esperança. Aumentou a fé. Porque eu sei que os planos que o Senhor tem para cada vida aqui vai se concretizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aquele que estava descrente, desativado de Deus, foi ativado em nome de Jesus. Em nome de Jesus foi conectado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Alguém sentiu algo? Uau, obrigado, Jesus. Que interessante, irmãos. Faz tempo que sempre escuta assim, eu tenho visões, né? Deus revela alguma coisa e faz tempo que eu não tenho. Até esse dia eu perguntei para Deus, o que será que está acontecendo, né, que não me deu mais? E hoje Deus me ressuscitou. Aqui, mas claramente, eu vi uma igreja. Sabe aquele telhado assim, que o telhado vai, até arrepia, vai quase no chão? Uma igreja bonita, mas bonita mesmo, telhadão assim. E nesses dois, olha, dessas duas colunas do telhado assim, cheio de alto-falante. Aqueles alto-falante grandes assim. E você via que o alto-falante posicionava assim, como se estivesse saindo som, mas não saía. E na frente da igreja, sabe quando enterra uma pessoa sem túmulo, aquele monte de terra assim? Cheio, mas cheio de túmulos, de terra. E aqueles alto-falantes faziam assim, mas não saía som. Aí, rapidamente, me veio o discernimento. Os alto-falantes somos nós. Na igreja. Nós estamos na igreja, nós somos alto-falantes. Sai som da nossa boca. E muitas pessoas mortas, enterradas na fé. E nós estamos, né? Nós temos que falar, nós temos que levar, porque o defunto não vem até nós. É nós que temos que ir até o morto. O morto não se levanta. Mas nós temos, Deus nos dê esse poder de chegar lá no defunto da fé, né? No falecido na fé, e proclamar a palavra do Senhor. Nós temos o poder de ressuscitar essas pessoas que estão mortas na fé. E Deus está levantando, irmãos. Como já 2 sábados trouxe aqui, ontem levou uma pessoa lá, e Deus mostrou que Ele vai nos levantar. E é para nós também nos ressuscitar, porque o alto-falante estava assim, nós estamos mortos. Sai, mas está lá abalando que quer sair, mas não estamos falando.
Então, irmãos, de hoje em diante, se vê uma pessoa que você sabe que está lá, vai lá na casa dela, nem que for para 5 minutos, nem que for para orar, falar um pouquinho. Deus quer isso de nós. Ele quer ressuscitar as pessoas que estão mortas na fé. Eu vi claramente aqui, muitos e muitos túmulos. Aquele monte de alto-falante e uma igreja bonita, que a igreja somos nós. Só que nós estamos calados. Vamos pôr esses alto-falantes para sair som, aumentar o volume. Põe um amplificador lá na tua vida e som. Vamos desenterrar esses povos, irmãos. Amém? Glória a Deus. E essas atitudes que nós temos é o quê? É desânimo, é canseira, é enfado, é as coisas do mundo que nós estamos sobrecarregados. Esquecemos que a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Amém? A hora que a gente chegou aqui, o Lu estava louvando. E na hora do louvor comecei a orar em línguas. E Deus levou assim passear pelo Brasil, para a gente estar profetizando, né, sobre a nação brasileira. Que nação que a gente quer viver, que os nossos filhos vão viver, que eles vão participar desse lugar, né? Morar nessa terra. Para a gente lançar a palavra, né? Que essa nação aqui é a nação que tem promessa, né? Que vai manar leite e mel. Que essa nação vai ser uma nação que vai dar emprestado e não vai pedir emprestado, vai dar muitas. Essa nação é uma nação que tudo que se planta nessa terra, ela dá. Ela produz. É um celeiro do mundo, como Deus já falou várias vezes. E daí eu fez lembrar algo também, que mais de 10 anos atrás, uns 15 anos, sempre quando acontece muita coisa ruim assim no meu negócio, que fica muito ruim, né, Fran? Às vezes tá até jogando produto fora, né? Eu falei, eu vou vender caixa a 200, a 300, a 500 reais. A 500 reais eu não vendi ainda, mas esse ano nós já vendeu. O Edmilson está aí, que não deixa mentir, a Néia. Tomatinho, se for comparar a caixa a granel, transformar ele em bandeja, estava 4, né, Edmilson? Vai dar quanto? Vai dar 180? 200 conto uma caixa? Pimentão, 130 reais, já vendemos. 120, vendeu mais de mês a 120. Caixa de vagem, 150. Então, o que a gente profetiza, o que a gente fala, acontece, só não é na segunda-feira. Passa uns dias, às vezes vai passar uns anos, mas vai acontecer. Pastor Dorival. Então, eu creio que valeu a pena nós sairmos de nossa casa, de estarmos aqui reunidos no nome de Jesus, de ter sido tocada com esperança, com amor, aumentando a nossa fé. Então, quando o pastor pedir aqui um testemunho, como se diz o pastor Trovati, vamos brigar para querer vir aqui falar. Porque isso vai mover o mundo espiritual. Porque nós estamos tão mumificados. Porque eu tenho trilhões de testemunho. E às vezes a gente não fala. Porque isso gera ingratidão. E ingratidão é uma arma poderosa nas mãos de Satanás para deixar a gente envergonhado. Ele quer nos deixar envergonhado, desanimado. Então, quando nós estivermos com esses sintomas, nós já temos que falar assim, epa, já apareceu o rabinho dele aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Profetizar aquilo que Deus falou e não acreditar nas vozes que nós estamos ouvindo. Porque as vozes que nós estamos ouvindo estão movendo a nossa vida.
está movendo a nossa saúde, está movendo o nosso casamento, está movendo as nossas finanças. E se nós estivéssemos ouvindo só essa voz aqui? Será que nós estaríamos do jeito que nós estamos? Então, a palavra de hoje, ressuscita. Ressuscita. Desperta, tu que dormes. Oi? Hã? Sim. Não cai no esquecimento. Por quê? Nós estamos esperando, estamos com expectativa de outras coisas e esquecemos daquilo que ele já fez. Esquecemos. Tá bom assim? Vou ficar assim? Não vou. Deus se agrada. E os testemunhos nossos, sabe o que é? É que isso aqui, ó, são tudo testemunho. Tudo testemunhos de pessoas obedientes a Deus, pessoas tementes a Deus, pessoas que Deus transformou. E agora é nós que estamos fazendo parte dessa aqui, dos testemunhos aqui. E aonde está o nosso coração? Ali está o nosso tesouro. Então vamos romper, gente. E essa semana também eu vendo um vídeo, gente, eu falei assim, Senhor, que coisa mais linda. O pastor ministrando, pessoas chorando, gritando, porque tocou tanto neles a palavra que foi ministrada, com arrependimento, que a igreja inteira chorou. Igreja inteira chorou. Aquilo, sabe, quando, tocou. Falei, meu Senhor, é muito lindo. E às vezes a gente tem vergonha de chorar na igreja. Aí, se eu chorar, vai ficar... Gente, chorou, liberta. E esse choro é um choro de alegria. Deixa eu só falar mais um testemunho pequenininho assim, mas eu vou falar rapidinho. Que já está tarde também, né? Semana passada, uns dias atrás, eu estava lá em Corumbá. Aí a Júlia falou assim, mamãe, eu estou frequentando um ministério aqui, vamos lá comigo. Eu fui lá com ela. A hora que eu cheguei, gente, olha o que me encantou. Duas menininhas, o pai e a mãe, elas entraram na igreja. Ajoelharam, oraram, sentaram. Aquilo me encantou, sabe? Porque eu falei, sabe quando... E assim, ó, ouvindo a palavra. E os pais atrás, não estava... Ouvindo a palavra assim, falei, gente, que coisa mais linda. Então a gente vê que, desde criança, já estão sendo ministradas. Aconteceu muitas coisas, mas aquilo lá me tocou. Então a palavra de Deus não fala que nós temos que ser como uma criança? Foi tremendo. Então, não tem mais ninguém que Deus falou alguma coisa sobre a palavra, sobre o momento? Não? Senhor Deus, coloco diante de Ti cada vida aqui, Senhor. Que essa semente que foi lançada, Senhor, venha produzir bons frutos. E que o Senhor leva cada um em segurança para o Teu lar. E que o Senhor esteja movendo as águas mesmo, Senhor. Tirando tudo aquilo que não é Teu, Senhor. E colocando tudo em ordem, Pai. Ressuscitando sonhos por sonhos. Mas os Teus sonhos, não os nossos, Pai. Porque às vezes os nossos, Senhor, não chega nem
aos pés daquilo que o Senhor tem para nós. E nós estamos querendo essas migalhas, Pai, esquecendo que o Senhor é um Deus altíssimo e que pode todas as coisas. É o Deus do impossível. Entrego cada causa aqui, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor providencia tudo do teu jeito, Senhor. E nos ensina a andar, Senhor, na tua verdade, na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.